Mano, minha internet morreu ainda agora. Bicho. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está assistindo e também que está na transmissão do Discord. Hoje é a segunda aula entre amigos, né? Entre todo o nosso pessoal, envolvendo colaborações para ajudar, né? Nós durante esses 4 anos juntos. E hoje o tema é mais humorístico, de certa forma. Eu deixei melhor, tentei fazer o melhorzinho, deixar mais bonitinho nessa próxima aula. E hoje o tema é um programador no pedaço. Mas resumidamente, hoje vamos falar mais envolvendo desenvolvimento de software, os tipos, suas ferramentas e de certa forma o dia a dia de um programador, né? E estamos aqui com a nossa plateia de hoje, mais pessoas. Agora entrou o Léo, a Esther, o Kleber e o Paulo. Bem-vindos a hoje mais uma gravação. Espero que todos estejam bem aconchegados aí, porque hoje vai ser interessante. Primeiramente, vamos começar realmente com uma semana na vida de um programador. Como é as etapas dele no time de operações de uma empresa. Primeiramente, na segunda-feira, ele se prepara para a semana e com a equipe ele discute as prioridades, né? Primeiramente aquela reunião, né? Para falar das coisas que precisam ser feitas, ó. Tem que ser feito isso aqui, tem que ser feito tal coisa aí, papapá. Vocês vão ter que aguentar muitas reuniões, família. É uma das coisas mais complicadas na vida de um programador. Terça-feira, a pesquisa do que é necessário fazer, quais os problemas, de certa forma, e como a arquitetura de um código, né? Qualquer pesquisa é boa, de certa forma, para funcionar a nossa vida. Escrever um novo código, né? Papapá. E caiu a câmera aqui. E continuar a nossa vida aqui. Ai, meu Deus do céu. E continuando, depurar o código, o que significa é o processo de encontrar e remover erros ou bugs no código, ou seja, tu fez teu código terça-feira e aí tu deixou para quarta para resolver os bugs, né? Porque nunca é perfeito, a gente deixa para depois de qualquer forma, mas se você quiser, né? É uma organização entre semanas e entre a equipe. Quinta-feira é a execução do código, a depuração de novo, porque é claro, quando você executa nunca, talvez seja de primeira, de certa forma, é uma complicação ser de primeira, tem que rezar muito para o código funcionar de primeira, e aí depois escreveu os testes para ver se está tudo certo. Alguma dúvida, pessoal? Porque eu ouvi, né, o Discordzinho, tal. Alguma dúvida, família? Resumidamente, é a vida do desenvolvedor, toda hora e toda a vida. Tem alguma dúvida aí para vocês? E sexta-feira, né, mostrar a equipe do trabalho. Olha, aí o que eu fiz, papapá, deixei o sistema mais rápido, deixei mais eficiente, agora o cliente pode entrar, vários usuários podem entrar muitas vezes sem travar o servidor e tal, né? Mostrar o seu trabalho à equipe, resumidamente. Não tem muito o que se falar agora. Alguma dúvida? Não?
Beleza, família. Agora, resumindo, agora como foi uma semana na vida de um programador, vamos para os 3 principais desafios dele, que são, o primeiro, a nomenclatura, que quando escrevendo o código, quando escrevemos um código, cada classe, arquivo e variável, é bom ter um nome, né? É muito bom ter um nome quando é bem explicativo. Tipo, quando você quiser botar um número aí, bota o quê? Kleber. Quem é Kleber, mano? Você só botou um número ali. Você poderia ter botado uma string chamada Kleber e aí a idade dele. E aí é bom botar uns nomezinhos Me ama, Lu. bom, né, criativo. Oi? O cara me ama, Lu. É só um exemplo, mano. Só um exemplo aí que usa Esse cara Kleber, me ama. exemplo. Aham. Sei. Segundo desafio na vida de um programador é trabalhar com código legado. O código legado, resumidamente, é um código que outra pessoa fez antes de você. Ou seja, por exemplo, você é contratado numa empresa porque o último desistiu do emprego, porque o salário era muito baixo, ou sei lá o que. E aí eles fizeram, ó, te vira aí com esse código aí que não tem documentação, não tem nada. Tá aí, ele aí é você e Deus aí pra saber o que o último cara fez no último código. Então realmente é um desafio muito grande na vida do programador. E terceiro desafio, que eu acho que é o mais complicado, fornecer estimativas. Ou seja, o quanto vai demorar, quais serão as etapas cruciais que são necessárias fazer e como sempre, né, quando alguém pergunta a um programador tais coisas, tipo, que a gente vai usar, quanto tempo a gente vai terminar o software e tal, claramente a gente tem a frase icônica de um programador, que é o clássico depende. Depende se a gente usar isso aqui, depende de tudo, depende de nós. Então, resumidamente, é complicado porque tudo nessa vida depende. É uma variável constante na vida de um programador. E agora, resumidamente, desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software envolve vários processos relacionados à criação, desenvolvimento e entrega de software. Software é um conjunto de instruções ou programas que dizem a um computador o que fazer. Ou seja, você tem as variáveis e tal e quer pedir para o computador fazer uma calculadora, você tem que falar para ele exatamente com a linguagem dele, né? Entender, para ele entender o que é necessário ele fazer na vida, né? Porque simplesmente ele não vai fazer sozinho. Eu acho. Que agora temos inteligência artificial e tal, né? Mas o software, o desenvolvimento de software é a sua criação, desenvolvimento e a própria entrega dele. A manutenção, né? Então, os tipos de software são considerados 3 e cada um tem um papel muito diferente do outro. Como software de sistemas, deixa eu ver aqui só para garantir se está gravando. Está gravando tudo. Software de sistemas, que fornece funções especiais como sistemas operacionais e gerenciamento de hardware. O software do sistema geralmente é executado em segundo plano e não exige que o usuário interaja com ele. Ou seja, é o próprio sistema do celular, do hardware e tal. É o software que vai, de certa forma, trabalhar com o hardware. Então, tudo que a gente está olhando é um software de sistema, né? Sistemas operacionais, tipo Windows, o Mac, o Android do celular e o Linux. São exemplos de sistemas operacionais
que vão trabalhar com o hardware e deixar tudo bonitinho do que a gente vê. Então tudo isso aqui é um software. Software de aplicativos ajudam os usuários a executar uma tarefa específica. Os aplicativos geralmente são instalados pelo usuário e se tornam ativos quando o usuário realiza uma determinada ação. Ou seja, é aquele software que é utilizado para uma tarefa específica. Tarefa essa que seria tipo assistir vídeos, pesquisar na web, ouvir músicas. Cada um é específico para tais coisas e também cada um para plataformas diferentes. Podemos ter softwares para computador, para celular e até embarcado no carro, né? Tem software para tudo. Software até para no relógio. Muita coisa envolvendo o software. E aí, software de programação oferece aos programadores as ferramentas necessárias para criar código. Os programadores precisam de um lugar para escrever, testar e empacotar seu código ou seja, por exemplo, o VS Code, que vamos falar dele, são os softwares para criação de certa forma outros softwares, códigos, né? A gente vai criar, digitar o que a gente quer que o computador faça e vamos criar outros softwares com os softwares. É isso aí. Agora, alguma dúvida aí envolvendo os tipos de software, pessoal? Do Discord. Pode continuar. Não, professor. Beleza. Ciclo de desenvolvimento de software, ou SDLC, que é a sigla em inglês. Esse processo é o que permite que as empresas produzam software de alta qualidade de maneira oportuna e eficiente. Existem, de certa forma, 7 fases do SDLC. Levantamento de requisitos, onde certos membros da equipe trabalham para entender a necessidade dos usuários e do negócio. Podem realizar entrevistas, workshops ou pesquisas concorrentes para fornecer a direção do projeto. Ou seja, nessa etapa a gente não vai codar. Primeiramente tem que saber o que o cliente quer e fazer todas as pesquisas do que é necessário para o usuário e de como isso vai dar lucro para a gente, envolvendo entrevistas com clientes, né, workshops e pesquisas da concorrência mesmo, para ver o que está dando lucro de certa forma, e aí a gente criar com base nisso. E com isso vamos para a segunda fase, que é a análise. É aqui que os membros da equipe começam a se concentrar na parte dos requisitos que planejam implementar, identificar quais são os riscos para o sucesso do projeto e documentar as metas de alto níveis. Tá, metas, mas é metas, família. Não ignore isso. Ou seja, a análise é simplesmente agora que temos o que vamos fazer, devemos pesquisar como fazemos. Então, com essas duas partes ainda combinadas, ainda vamos continuar de certa forma. Mas assim, temos que analisar o que é necessário e como vai ser necessário. Então, a análise envolve qual linguagem a gente vai fazer, qual lógica a gente vai utilizar, tipo de informação, ramificação e outras coisas de certa forma para construir o software de certa forma. E depois que fazemos análise do que a gente vai utilizar, ainda vamos para a fase de designer. Que é a fase de designer. A fase de
design é muito mais do que um usuário pode ver na tela. Este é o design do sistema de como os vários componentes se encaixam. Você pode pensar como plano para os programadores usarem durante a próxima fase. Ou seja, vamos fazer um esboço do que vai ser o software, ou seja, vamos pensar que estamos fazendo um aplicativo de gerenciamento de produtos. Vai estar lá, o usuário vai clicar nesse botão aqui, cadastrar seu produto, botar a descrição dele e gerar o produto na sua lista. Isso é o design, de certa forma. Vamos botar a interface de como funciona e o que funciona e como funciona. De certa forma, é uma fase bem longa que a gente vai ter que realmente botar no papel o que a gente vai fazer. Aí depois, na fase 4, aí vamos botar a mão na massa, depois de botar no papel, vamos botar a mão na massa na programação. Quarta fase. Os programadores começam a construir o software escrevendo código usando a linguagem de programação escolhida. É a fase mais longa do ciclo de desenvolvimento de software. Então, resumidamente, é a programação. Aí que a gente vai, depois de criar análise de requisitos, né? Saber qual é o problema do usuário e aí os requisitos necessários para fazer e como fazer com o design, né? Tudo esboçado no papel, tudo pronto, é só codar. Não tem muito o que se falar, é codar. A coisa que o programador mais gosta de fazer. E aí vamos para a quinta fase, depois de programarmos, ter feito tudo de certa forma, entre aspas, certo. Vamos para os testes. Depois de construirmos o software, não o entregamos ao usuário imediatamente. Nós asseguramos que sejam testados. Durante essa fase, bugs ou defeitos são encontrados e comunicados aos programadores. Eles estão trabalhando para corrigir os bugs e os testam outra vez. Então, depois de ter construído a programação, chega a hora de testar. Porque é claro que nunca vai ser de primeira que o código vai funcionar. Imagina, tu programa só uma vez, nem vê se está rodando direito, aí tu manda pro cliente, aí ó, tome, tá aqui. Ele vai primeiro ver aqui, ué, cadê o negócio? Não tá funcionando aqui. E aí a sua desculpinha, você falaria assim, na minha máquina funciona. Mas não é assim, família. Temos que fazer os testes tudo direitinho. Se a página abre, se o botãozinho clicado você vai para um link, se o gerenciamento do produto está funcionando, ele cadastra o produto, se o usuário faz login e entra na sua conta. Tudo isso tem que ser testado antes de entregar para o cliente. E aí vamos para a sexta fase, que aí sim é a implementação. O software está disponível para os usuários, eles podem baixar um aplicativo móvel ou acessá-lo online por meio de um site. Resumidamente, é aqui, tome, pronto, aí o software está pronto, vamos anunciar para o mundo. Aí podemos, como um aplicativo, né, bota na Apple Store ou deixar o site no ar, em algum lugar da internet. Mas ainda não acabou, família. Ainda temos a sétima fase, que é a manutenção. Então, é claro que toda hora a gente vai ter que atualizar o nosso software, botar coisas a mais, resolvendo uns bugs adicionais, de certa forma, que aparecem. E agora que o software está nas mãos dos usuários, bugs adicionais podem ser corrigidos ou pequenos ajustes feitos. A forma como os clientes usam software nem sempre é a forma que a equipe imaginou. Portanto, é normal fazer atualização de tempos em tempos após a implementação do software. Então, é isso. Essa é o plano ideal para fazer um desenvolvimento de software prático, organizado, seguro, de certa forma, e com a colaboração da equipe. Alguma dúvida?
Tá aqui? Alô? Não. Show, família. Show. Não. Então, bora pro próximo slide. Pode continuar. Agora podemos ir pro conhecer a equipe do desenvolvimento, aonde serão nossos colegas de trabalho nessa jornada que é a programação. O sucesso do software depende de uma equipe coesa. Cada membro deve desempenhar um papel crucial no projeto. Vamos começar primeiro pelo stakeholder do negócio, ou seja, ele é o responsável pelo orçamento do projeto, direção e sucesso final. Ele tem uma influência considerável sobre quais recursos a equipe desenvolve. Ou seja, ele é o cara que administra a parada. Ele administra a parada. Então ele vai lá dar um dinheirinho pro programador fazer o trabalho dele, o orçamento também. O orçamento, o quanto vai precisar de tempo para fazer o projetinho. E é o cara que, de certa forma, não está programando, mas ele está disponível ali com o pessoal. De certa forma, ele também tem uma conexão com o cliente. Ele é o cara que fala, de certa forma, com o cliente, vê o que ele precisa e divulga para o pessoal. É o senhor de engenho. Vamos pro próximo aqui. Gerente de produto. Ele trabalha junto com o stakeholder para definir a necessidade do usuário e definir o roteiro do produto. Ele também trabalha em estreia colaboração com os programadores e designers para fornecer recursos. Ou seja, é o assistente do stakeholder. Ele de certa forma fala com o cliente e define o que a equipe vai fazer e como fazer, de certa forma. Aí vamos por design de experiência do usuário. Ele é responsável por garantir que o software que desenvolvemos seja fácil de usar. Além disso, ele faz pesquisas com usuários e se mantém atualizado sobre diretrizes mais recentes sobre a interação humano-computador. Então é o cara que vai fazer o design de como o usuário vai querer o projeto. Se vai ser assim, vai ser de tal cor, vai ter uma logotipo ali, papapá. Eu quero que o software faz tal coisa, assim e assim. É isso, é o designer que de certa forma tá também junto com o cliente e vai fazer de certa forma o que o cliente pedir. Design de interface do usuário. Trabalha para fornecer os estilos, gráficos e elementos de interface do usuário necessários ao programador. É o cara que trabalha com um Figma e deixa o esboço, bota no papel como vai ficar a interface do usuário. Bota um botãozinho aqui, um textinho aqui, uma coisa aqui, papapá, e deixa tudo bonitinho pro programador pegar e fazer o mais parecido possível. E é com ele também que sai a parte. Oi? Sai a parte do planejamento. É com ele que sai também a parte do planejamento de como será a experiência com o usuário que está usando o software. Pois vai organizar e deixar de forma da melhor forma para poder ser usada também. Sim, o design de experiência do usuário também faz isso, para ajudar e garantir no desenvolvimento que seja mais fácil, de certa forma. Aí vamos para os programadores, que não tem muito o que falar, são 3 tipos de programadores que são eles que vão mexer com o código e fazer aquilo acontecer, como o
front-end, que bota na mão o que o usuário vê, enxerga e interage. É toda a telinha aqui, bonitinha, show de bola, front-end que fez. E é claro que é o cara que sempre leva o crédito. É o maioral entre aspas. Back-end, ele se concentra principalmente na regra de software, conhecidas como lógica de negócios, lógica de programação. Ele é o cara que está lá por dentro do negócio, ele desenvolve APIs, conecta com o servidor, faz a requisição com o servidor, papapá, faz tudo que de certa forma o usuário não vê e não dá muito crédito para ele, mas claramente ele é uma peça muito forte na equipe porque simplesmente por estar em pé o servidor já é uma coisa, um trabalho muito bom que esse cara faz na vida. E full stack ele pode mexer nas duas coisas ao mesmo tempo, ele está lá desenvolvendo tanto a interface do usuário, tanto as regras de software, lá, a lógica para o servidor, tal, requisições e tal. Ele pode escrever qualquer camada. De certa forma, ele fica gerenciando o front-end e o back-end no projeto. E o engenheiro de controle de qualidade, que é responsável pela qualidade do software. Ou seja, ele vai testar se está tudo certo, papapá, sobre várias condições e garante que ele se comporte conforme o esperado. Então, quando uma aplicação estiver pronta, ele vai lá e analisa, show de bola, tá tudo certo e vamos seguir adiante. Alguma dúvida? Não, senhor. Pessoal aí? Não, senhor. Beleza. Sistema de controle de versão, ou VCS, que é em inglês, são ferramentas de software que ajudam a equipe de software a gerenciar as alterações de código. Ele mantém um controle de todas as alterações feitas ao código em um tipo especial de banco de dados. São armazenadas informações sobre quais arquivos foram alterados, quando, quem os alterou e o propósito da alteração. Os programadores usam o sistema de controle de versão para fazer atualizações em seu código com segurança. Controle de versão é a prática de rastrear e gerenciar alterações no código do software. Ou seja, temos aqui, vamos botar um exemplo, temos aqui o nosso código feito, papapá, só que eu quero mudar uma coisinha, exatamente uma coisinha pequenininha dele. E aí, como eu faço isso de uma forma que não precise mexer em toda a arquitetura e tal, que seja só atualizado para lá e que não precise fazer de certa forma outro software exatamente igual e repetitivo, porque fica muito cansativo ter que botar lá, né, na pasta software versão 1, software versão 1.2, 1.3, 1.4, aí 1.2 e tal. Ficar um monte de pastas no armazenamento do computador do cara. Aí fica complicado de armazenar, depois fica cheio e fica muito complicado. Então, o sistema de controle de versão, ele administra as alterações feitas do código e controla essas alterações, versionamento e rastreia essas alterações de certa forma e armazena um banco de dados. Os benefícios do VCS são o histórico de alterações, que permite voltar se houver um erro. Então, tipo, se o cara mandou exatamente o projeto lá para cima, lá para a nuvem, e deu um bug, ele pode simplesmente voltar e usar a versão anterior do projeto. Trabalho simultâneo, ele permite que vários desenvolvedores trabalhem no mesmo código simultaneamente.
Ou seja, não precisa um monte de pessoas trabalhando no mesmo computador ao mesmo tempo. Simplesmente eu posso aqui pegar lá o que está na nuvem, lá no que está no banco de dados, que é numa nuvem, exatamente. E eu posso fazer aqui as minhas operações, papapá, tudo certinho, sem precisar mexer numa alteração no código de outro cara, sem atrapalhar. Mesclagem de código. Permite que os programadores criem cópias do código e façam modificações que não impeçam os outros programadores da equipe de fazer o mesmo. Então, quando todos estiverem prontos, poderão mesclar suas alterações com segurança. Ou seja, o que eu estava falando, eu pego aqui uma cópia do código do projeto que está na nuvem, eu altero simplesmente um arquivozinho qualquer, papapá, tudo certo, e faço do meu jeito. E aí eu posso falar para o meu superior, ó, aqui ó, eu fiz essa aplicação aqui e eu quero que seja enviada lá para o projeto principal, ou seja, a mesclagem, que vai pegar o projeto que está lá bem bonitinho na nuvem e botar a versão do cara e juntarem elas e botarem lá na nuvem. Soluções de problemas. Alterações de código anotadas. Ajuda na solução de problemas quando um bug é descoberto. Quando há um bug no seu código, você pode usar o log de alteração do seu VCS para depurar a causa. Deixa eu só ver aqui se o microfone está funcionando, família. Alô? Isso aí seria basicamente a mesma coisa de trabalhar no Git pelo prompt de comando, é? Sim, Tipo, onde também cada o um tem a GitHub, a gente vai sua espaço falar. de trabalho. Sim. Eu só dei um negocinho aqui porque eu ia falar também do Git e do GitHub. Mas boa pegada Perdão. que você já entendeu. Parabéns, Léo. Já está um passo. Foi mal. Então aqui ele, ó, modelo de ramificação Git. Um exemplo de ramificação. O modelo de ramificação define as regras para fazer alterações de código isolado e em seguida trazer essas alterações de volta ao projeto essencial. O modelo de ramificação do Git permite que você tenha várias ramificações locais que podem ser totalmente independentes uma das outras. Assim, o Git torna rápido e fácil de mesclar essas alterações na ramificação principal ou descartá-los completamente. Ou seja, tu pode pegar aqui, eu tenho um código pronto aqui, eu vou com Git, por exemplo, deixa eu pegar aqui o meu Git, para deixar mais imersivo. Temos aqui o meu Git, e eu posso simplesmente dizer, aqui é a paleta de comandos aqui, mas exatamente como seria um processo de ramificação. Eu botaria o link do meu código que está na nuvem, ou seja, no GitHub, por exemplo, GitLab. Botaria, como eu tenho um projetinho GitHub, quero linkar meu Git, e aí eu boto o link dele e tal. E aí eu pego na pasta o meu código e adiciono ele no meu Git, na minha pasta local do Git, e mando lá para o GitHub. Ou seja, o Git é só o cara dos correios, do empacotamento de certa forma dos correios. Eu tenho a minha carta, meu código, mando o endereço dele, mando o endereço que eu quero que esse código vai, e o Git vai lá e manda o GitHub, de certa forma. Alguma dúvida? Não, senhor. Alguma dúvida? Beleza.
Aliás, eu posso mostrar aqui para vocês Git, só Git, a página dele, a web. Se vocês quiserem instalar ele, via prompt, via download, e aqui ele fala bem direitinho as coisinhas. Serviço de hospedagem de repositório, aí que entra o GitHub, GitLab e outros desse tipo, que são aplicações web de terceiros que envolvem e aprimoram o sistema de controle de versão. Um dos sistemas de controle de versão mais populares atualmente do serviço de hospedagem mais popular para o Git é o GitHub. Ou seja, tu tem teu código, tu quer gerenciar ele numa aplicação web, como o GitHub, e de certa forma vai ajudar a equipe a desenvolver ele de uma forma mais produtiva, porque ele vai estar na nuvem do GitHub, e aí quem tiver na equipe pode mexer nele, copiar para sua máquina local e fazer essas alterações e trabalhar na equipe. É uma ferramenta muito útil para nós programadores. E tá aí o cara. Permite você e outras pessoas trabalharem juntos em projetos de qualquer lugar. Ele tem armazenamento de código na nuvem e se torna disponível para você e outras pessoas independentemente da sua localização. Ou seja, tu pega o teu código, manda lá para a nuvem. Não precisamos se preocupar aonde exatamente está a nuvem. Agora pode ser qualquer lugar, mas resumidamente ela está nos servidores do GitHub, da Microsoft, exatamente, porque o GitHub é da Microsoft. Registro de pacote de software. O registro lhe ajuda a encontrar bibliotecas aprovadas pela comunidade. Ou seja, se você quiser utilizar algum deploy ou alguma biblioteca de registro feito por outra pessoa para ajudar a rodar na sua máquina de uma forma fácil e prática, tem vários jeitos de se funcionar. Revisão de código integrado. Permite que outros programadores da sua equipe compartilhem comentários e façam perguntas sobre o seu código. Ou seja, a pessoa pode ir lá, né? Comentar, papapá. Eu quero que você faça, deixar a cor do plano de fundo verde. Ficaria mais legal. Azul, ficaria mais legal. Um botãozinho aqui, um botãozinho ali. Ou para mesclar, né? Uma requisição de mesclado. Eu posso pegar meu código aqui e botar para o código que está mesclado, papapá e tal. Fluxo de trabalho. Permite que você crie uma série de verificações a serem aprovadas antes que uma nova versão de software seja enviada aos clientes. Eu posso simplesmente botar uns requisitos para a mesclagem ser funcional. Tipo, não pode ter nenhum bug, tem que ter a logo ali no cantozinho para ter que funcionar na minha máquina, na tua, na máquina do usuário, tem que rodar na máquina dele, papapá, e todas as necessidades em si. Então bora lá conhecer o GitHub. Tem também aplicativo de celular, então já estamos aqui na minha conta. Então exatamente, eu vou pegar aqui o meu portfólio. E aqui está o código do portfólio. Eu peguei o código que está na minha máquina e mandei pro repositório do GitHub. E aí tá aqui, eu posso trabalhar com ele, alguém pode copiar e trabalhar também nele. As bibliotecas que eu posso usar para rodar em outras coisas, tipo rodar no Node.js, por exemplo. As branches que são utilizadas para enviar os códigos para o repositório.
a requisição de pull request, que é assim que a gente mescla, né? Porque a pessoa pede para mesclar o código e aí a outra pessoa verifica se está tudo certo, papapá. Ações, discussões e tal, aqui é a biblioteca. E vamos ter uma aula exclusiva para Git e GitHub, se Deus quiser. Se vocês quiserem pedir, se vocês pedirem, a gente bota mais cedo, de certa forma. Alguma pergunta? Não. Show. Não. Eu tô feliz. Tô feliz que todo mundo tá entendendo, né? Porra boa. Maravilha. Agora vamos exatamente para as bibliotecas, ou seja, não aquelas bibliotecas do GitHub, mas sim bibliotecas que ajudam você a trabalhar no teu código de uma forma mais fácil. De certa forma, código que outra... Alô? Voltou? Voltou. De certa forma, o código que outra pessoa fez e ajuda no teu trabalho, na tua... Ave Maria, calma aí. Pronto. Resumidamente, um código que outra pessoa fez. As bibliotecas são essenciais para o desenvolvimento de software moderno, porque caso contrário resolveríamos repetidamente os mesmos problemas fundamentais. Existem vários tipos de bibliotecas disponíveis, muitas são usadas para tarefas gerais de programação, como ler um arquivo ou realizar cálculos matemáticos, enquanto outras podem se concentrar em gráficos, como exibir ou editar imagens, e a lista não para por aí. Então, resumidamente, eu vou pegar aqui um exemplo em Python. Eu quero fazer uma detecção de objetos com a minha câmera em Python. Então, vamos aqui, ó. Eu quero que meu código em Python saiba identificar o meu caderno que eu estou segurando na minha mão, por exemplo. Eu quero que ele entre na minha câmera e verifique o caderno aqui que está na minha mão. Ou seja, muita coisa, se você quisesse fazer isso na mão, exatamente código por código, ia dar trocentas linhas. E por isso, graças a Deus, temos pessoas que se importam com a produtividade de outras pessoas. Ou seja, temos uma biblioteca para isso. Ou seja, você quer que que teu Python identifique objetos na câmera, temos uma biblioteca para isso. E aí vamos botar as coisinhas para papai e deixa o código mais legível e com menos linha, porque simplesmente portando uma biblioteca ignoramos todo o trabalho duro que outra pessoa fez. Então vamos para os exemplos de bibliotecas. Vamos dar uns exemplos aqui. O Keto é usado com a linguagem de programação Kotlin. Ele permite fazer solicitação de redes e lida com respostas em sua aplicação, uma tarefa comum na programação. Ou seja, esse daí o cara que fez essa biblioteca pensou na solicitação de redes, que seria tipo entre a requisição do usuário e o servidor, né? Aquela transação lá. Como enviar uma mensagem do WhatsApp do teu amigo. É uma requisição do servidor que volta pro servidor e manda pro teu amigo. Então tua mensagem vai pro servidor e aí o servidor vai pro celular do teu amigo. Resumidamente, o que é essa solicitação de redes. Então, o que sei lá, faz? Ele faz isso para tu sem você precisar fazer
essa brutalidade. E claro, na programação Code, que é a aplicação mobile. Programação mobile. E temos o NumPy. NumPy é uma biblioteca em Python, frequentemente usada em Machine Learning para ajudar a simplificar o processamento de grandes conjuntos de dados, uma ferramenta útil na ferramenta de engenheiros de Machine Learning. Então, por exemplo, você quer fazer uma inteligência artificial com Python. Então, alguém se preocupou e criou uma biblioteca de processamento de grandes conjuntos de dados para a inteligência artificial processar e botar no seu banquinhozinho de dados, no seu banco de dados e rodar de certa forma. Então, por aí, alguém se preocupou com o código e simplificou o nosso dia a dia. Agora vamos para o Frameworks. Serve como modelo de como o seu projeto deve ser configurado e desenvolvido. Compreenderemos com um exemplo. O Next.js é um framework popular para o desenvolvimento de aplicações. Resumidamente, o framework ele define a estrutura de arquivos que você deve usar em seu código para obter o máximo do framework. Também define regras que, quando seguidas, fazem com que o seu site carregue de forma rápida e eficiente. Tá gravando? Tá continuando gravando. Show. Então, temos aqui, eu quero fazer, por exemplo, uma aplicação web, né? Hoje em dia, se você quiser fazer uma aplicação web para mercado de trabalho, né? Um projetinho para ganhar lucro, HTML e CSS basicão não é muito interessante não. E é aí que framework aparece, que tipo ele deixa estruturado seus arquivos e deixa mais simplificado sua vida, com lógicas e regras e componentes que ajudam no seu dia a dia. Por exemplo, a gente pode ver aqui, a gente pode pesquisar aqui JS e vemos exatamente o que ele faz. Então ele é uma estruturação, ele pega componente do React e deixa tudo estruturado para o nosso dia a dia. Então, se eu quiser fazer um projetinho web funcional, que também seguro, também que o framework envolve também deixar sua aplicação web segura. Temos aqui outros exemplos aqui, como o React e o Angular. Que o Angular ele é mais focado para projetos grandes que envolvem mais componentização e mais arquivos. Ele tem todo o padrãozinho, né? Porque ele já vem aqui com o padrãozinho com TypeScript e tal, componentização. E como está aqui no slide, os frameworks estruturam arquivos, maximizando as regras e tal, toda a estruturazinha de como você vai fazer seu projeto. Então, temos aqui também o React. Você pode ver aqui que você pode notar que os padrões de código são diferentes, mas todos usam TypeScript TypeScript. Aí eles usam TypeScript, JavaScript, HTML, só que de padrões diferentes, organizados e seguros com estruturas diferentes. Por exemplo, eu posso aqui digitar isso aqui, trocar o nome.
ele cria o servidorzinho para você ver como está funcionando o seu projetinho. Tá seu projetinho, papapá, e a câmera não. Por que tá. Tomara que não cai mais. Resumidamente, isso é o framework. Ele deixa mais organizado seus arquivos, componentes, e deixa a sua estrutura base mais eficaz e produtiva. Alguma dúvida sobre frameworks e bibliotecas? Não. Caramba. E eu pensando que não estava explicando direito essa ideia do framework, mas deu certo, graças a Deus. IDEs, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado. É uma aplicação que fornece ferramentas especiais para programadores escreverem, depurarem e compilarem seu código. Ou seja, esses são os softwares de programação. Eles ajudam os programadores a serem mais produtivos com suas tarefas diárias de programação. Temos o VS Code, a lacreme de todo mundo, o conhecido por cada um de nós, o VS Code, onde seus recursos exclusivos é o IntelliSense, que permite obter sugestões de código durante a digitação, bastante parecido com o preenchimento automático para você estar enviando um texto ou pesquisando no Google e ele adivinha o restante da frase. Ou seja, o diferencial do VS Code é que ele simplesmente quando você teclar o seu comando de código, que isso aqui eu estou utilizando um projeto de desenvolvimento web, sei que eles têm toda a estrutura. Então a diferença do VS Code exatamente é de muitas Travando também, é tudo aí. mas o que eu vou... Oi? Pode voltar aí um pouquinho? Tá. Então uma das vantagens do VS Code que eu vou citar é o seu inteligência, que é simplesmente eu posso teclar aqui a palavra. Volta um pouco. Exatamente aonde? Os frameworks, que eu só estou dando um exemplo aqui do VS Code, do que ele pode fazer. Sim, resumidamente,
uma das vantagens do VS Code, que é então, simplesmente clicando aqui né, lista do que eu posso fazer, do que eu posso escrever, tipo, console, só que ele me dá uma lista de opções que eu posso escrever, só que ele não me está dando porque ainda está carregando o processamento das coisas. Bora voltar aqui. O IntelliJ IDEA é otimizado para a linguagem de programação Java, que é único no IntelliJ IDEA, é o software integrado que detecta erros em seu código e o ajuda a escrever código seguindo das é outro integrado para Java. A gente pode vir aqui e pesquisar por ele para abrir o sua página. Aqui que ele explica melhor aqui como é a sua interface e tal, e ele é focado para Kotlin e Java. Só que ele é meio pago, sabe? Mas ele é muito bom. Que ele já, quando você escreve, ele dá sugestões do que você pode fazer e tal. Se tal coisa está errada. Tal. Vamos ver se agora está funcionando aqui. Inteligência. Não. Sublime Text é incrivelmente rápido, leve e poderoso, portanto, para projetos que não exigem recursos poderosos dos IDE. Ou seja, ele é realmente aqui, ó, família. Agora aqui, ó. Ele já fala, né, que a palavra é um identificador são inesperados e dá tudo isso aqui, ó. Tá dando erro, porque não é assim que se fala. E aí dá várias opções do que eu posso botar. Tipo a opção logo, meu Deus do céu. VS Code suga um monte de coisa da minha máquina. Console log, né? E aí já tá tudo juntinho aqui, papapá. Deixa tudo certo para escrever console log. Resumidamente, esse é o inteligência. Agora vamos fechar, porque meu computador não tanca mais. Alguma dúvida? Uma dúvida, pessoal? Eu tenho que ver se tá gravando Rapaz, eu ainda. não sei se é dúvida ou não, porque travou tudo, né? Não deu pra ouvir quase nenhuma explicação. Não, mas deu pra ver o inteligência funcionando? Acho que sim. Resumidamente, o inteligência ele dá ali a dica, tipo, vamos pegar aqui a aba do Google de pesquisa. Quero escrever console.log. Ah, aparece todas as funçõezinhas, né? De exemplo. Sim, pois é. Resumidamente é isso. É dar a lista do que você pode escrever. Compreendo. Isso é uma das vantagens do VS Code. E aí a diferença do IntelliJ é que ele é focado para Java e ele detecta seus erros de primeiro e tal, papapá, dá ajuda a escrever. O Sublime é rápido e poderoso, mas não tem tantos recursos assim. E só. Já
Pronto? Tira essa dúvida. Agora deu pra ouvir. Beleza. Bora pro próximo. Agora fechando nossa matéria. Quando você saiba aonde obter ajuda. Tipo, quando você não sabe mais o que fazer no código, não encontrar respostas para o seu problema, acabou o café, você não sabe mais raciocinar e tal. Encontrar respostas quando tiver problemas, escrever seus programas para você é um programador bem sucedido. É um fato conhecido que o software tende a apresentar bugs. Então, se tiver problemas ao escrever e executar seu código, não será o fim da sua carreira. Mas como você pode descobrir porque seu código está se comportando mal, existem 3 recursos que você pode recorrer para se destrancar. Ou seja, quando você não sabe mais o que fazer no seu código, você pode usar um desses 3 recursos aqui, muito bons. O primeiro é a documentação oficial da sua linguagem de programação. Você pode encontrar muitos exemplos de código e explicações sobre o que os vários comandos fazem e seu comportamento esperado nele. Isso ajudará a entender por que seu código não faz o que você espera. Ou seja, se você estiver, por exemplo, programando em Python e não saber que comando utilizar para tal coisa, pode simplesmente pesquisar na web Python doc. E tá aqui, ó. Documentação oficial da linguagem de programação Python. Temos em português, tutorial, versões, instalação de modos e tal. Você pode se aprofundar aqui. Algumas documentações são mais fáceis de se entender, mas temos aqui, ó, a explicação das instruções if, se tiver dúvida do que faz, tal. Vamos para outra documentação do C# doc. Documentação oficial do C#. Não é essa daqui não. Essa daqui, ó, quando você tiver em dúvida. Quando você tiver em dúvida na programação de C#, temos aqui a documentação oficial, só que o C# realmente ela é organizado, mas é meio confusa. A Microsoft não sabe fazer documentação boa. Então temos aqui o Hello World, papá. Outro Doc Java. Documentação do Java oficial. Você pode procurar os códigos. Browser e tal. E procurar o que você quer fazer. Eu aconselho, se você não tiver muita experiência, não procurar por aqui, porque é quase uma eternidade, mas se você quiser, né, é uma opção. Agora vamos voltar aqui, ó. O Stack Overflow
quando você se deparar com erros que não entende, a melhor coisa a fazer é pesquisá-los no Stack Overflow. Você pode copiar e colar a mensagem de erro e em seguida procurar questões semelhantes que estão enfrentando. Clicando na pergunta, você pode muito bem encontrar a resposta adequada. Então temos aqui, né, um site de perguntas e respostas chamado Stack Overflow. Tem em português também, tem a versão em português. Vou botar na versão em português. Que quando você tiver uma dúvida, você pode simplesmente postar a sua dúvida ali ou procurar na aba de tarefas a sua dúvida. Temos muitos programadores com a mesma dúvida que você. Vim aqui selecionar tipo, sua dúvida é sobre Python. Você vai lá e aí você está com o mesmo problema do que o Daniel Araújo. O que significa 8 comercial igual, duplicada? Você pode ver aqui. Papapá. Você pode também responder a dúvida das pessoas se você quiser. E aí, aí você consegue uma reputaçãozinha legalzinha e aí consegue ajudar o carinha aqui com a sua dúvida em Python. Então se você tiver uma dúvida, papapá, tipo, quando centraliza a div, você pode ir lá. E aí tem o cara com a mesma dúvida que você. Como é que centraliza a droga da div? E aí tá aqui o cara aí, a resposta. Tem os caras também que responderam. Papapá. E aí você ajuda a comunidade a crescer. E por falar nela, comunidades de tecnologia online. Existem várias maneiras de fazer perguntas e obter ajuda. Por exemplo, eu descobri que participar das comunidades online do Stack é uma ótima maneira de dar e receber ajuda. Ou seja, comunidades por aí, pela internet. Você pode encontrar uma comunidade no Instagram, no Telegram e tal. Eu, por exemplo, tenho algumas aqui no Telegram. Deixa eu ver até... Não, meu Telegram não está instalado aqui. E aí eles dão notícias e tal, tiram dúvidas. E te ajudam por aí. Tipo, por exemplo, a comunidade Brasil do TypeScript, do .NET BR e tal. Também tem Instagram e tal, por aí. As redes sociais ajudam em qualquer coisa, né? Então você pode participar de uma comunidade ou criar a sua própria. Como a gente tá fazendo mesmo com nerds, né? A gente se ajuda, a gente se orienta, então aqui nessa aula, ajudando cada um em si. Dúvidas, pessoal? O ChatGPT também, né, uma das opções. Ótimo. Sim, verdade. ChatGPT. Ele pode ser muito bom para as coisas, tipo aqui, ó, ChatGPT. Sim, eu já corrigi muito código meu em C no ChatGPT, ele já me explicou muita coisa também. Como sempre a div, provavelmente quando eu apertar esse prompt aqui vai travar muito a minha câmera. E aí fala aqui as coisas, papai, é uma ótima ferramenta de estudos. Exatamente, é muito boa. Então eu poderia ter botado isso no slide. Não botei, mais ótimo reconhecimento aí, Léo. Boa. Você pode estudar por aqui, papapá. Fazer uns cursos online, né, que tem vários grátis. Por exemplo, aqui eu mandei no Discord, no WhatsApp, o guia de TI, que é um site muito bom para as pessoas que querem procurar cursos, comunidades em si. Tipo, temos aqui, ó, eu quero um desenvolvedor front-end. Eu quero desenvolvedor front-end. Aí tem vários aqui, ó. Grupos do Telegram, bootcamps, cursos, roadmaps.
Tudo envolvendo para te ajudar a ser um bom programador. Grupos do Telegram, e aí aparecem os cursos também. Agora era para ter inaugurado, não sei se inaugurou agora, mas antes já havia uns blogs. Deixa eu ver se é aqui que tem os blogs. Aqui, ó. Todo dia eles mandam blogs aqui de cursos, notícias, e aí vocês podem ver aqui, ó. Curso Harvard de Python. Curso Harvard gratuito de Python. Você pode aqui, ó. Link da descrição, inscreva-se para os cursos. E aí, só show, só lucro aqui, família, só lucro. Só vi vantagem aqui. Alguma dúvida? Não, senhor. Show. Vamos inaugurar o livro da semana, família. Esse livro aqui se chama O Programador Apaixonado. Ele tem foco na abordagem do ponto de vista da pessoa por trás do código, sabe? Discuta sobre a carreira em si, o crescimento profissional, uma visão inspiradora sobre o significado de ser um programador. Eu li um resuminho dele, umas páginas dele, e aí fala, por exemplo, que sobre o seu investimento em tal linguagem e provavelmente ela pode cair, por exemplo, tipo, ele dá o exemplo do Java. Tem várias vagas. Não, vou dar o meu exemplo aqui, não vou falar de Java, não. Tem várias vagas, por exemplo, de JavaScript. Agora, você poderia investir em JavaScript, ganhar um dinheirinho base e simplesmente por algum motivo o JavaScript desistiu, ninguém mais programa em JavaScript e caiu, é uma linguagem obsoleta. Ou você pode investir no Python, ou outra linguagem que apareceu aí e que não é muito popular agora, mas dá um dinheiro melhor se você encontrar uma vaga. E quem sabe ela sobe de popularidade, aí você vai ser tipo um cruzador da linguagem, né? Um dos primeiros a conseguir vaga, experiência e tal. Então é bom, seguir um caminho inexplorado, né? Entre decisões e pessoal de programação e tal, e orienta muito a gente a construir uma carreira no desenvolvimento de software. Então essa é a recomendação de livro da semana. E alguma dúvida, família? Não, nenhuma. Beleza? Então, próxima semana tem mais, 9 horas. Espero ver muitas pessoas a mais, graças a Deus está subindo nossa popularidade. Quem sabe eu poste no YouTube. Então, se Deus quiser, vai estar tudo certo. Vamos continuar nessa jornada de 4 anos, vamos se ajudando. Quem sabe mais pessoas entrem aqui para nos ajudar, ensinar e tal. E conhecimento é poder, nunca é demais. Então, obrigado a todos que participaram dessa reunião. Eu que agradeço pela aula. Até a próxima, pessoal. Show! Até a próxima.